Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 47ª aula da Base Comum, uma aula de Ecologia. Nessa aula, nós trataremos de sucessões ecológicas, vamos falar das fases das sucessões e o que acontece com ambientes que são modificados, quer seja por ações do homem, quer seja por ações naturais. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília, terceiro ano. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Sucessão ecológica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos como se fosse o tempo passando e ao longo do tempo a variação das espécies numa determinada área. Então, no primeiro momento, eu teria as espécies chamadas de pioneiras. O que a gente pode observar nessa imagem? São plantas de pequeno porte, tá? Plantas muito simples, plantas que não têm uma estrutura muito complexa. Conforme o tempo vai passando, ocorre uma substituição lenta e gradual dessas espécies por plantas um pouco maiores, já mais estruturadas e mais complexas. E se eu for paulatinamente passando o tempo, eu vou verificando que cada vez eu tenho plantas mais estruturadas, mais complexas, com uma biomassa, vida, massa é a quantidade de matéria, né? Então aqui uma biomassa maior do que aqui no início. Então, se a gente olhar com isso aqui com muita calma, eu vou verificar que ao longo do tempo eu vou tendo uma substituição lenta e gradual das espécies que estão numa área. E isso é o meu processo de sucessão ecológica. Nós temos essa ideia claramente quando a gente pensa num terreno que foi desmatado e foi abandonado. Passa o trator ou passa o correntão, que é uma prática criminosa, né? E aí desmata uma determinada área. E o que acontece? A priori, aquele meu terreno fica nu, mas se for passando o tempo e eu for observando esse tempo, eu vou ver que começam a surgir primeiro mato, gramíneas, são plantas muito simples, sem estruturas muito complexas. Ao longo do tempo começam a surgir herbáceas, ervas, começam a surgir arbustos, até que aquela área passa a ter árvores novamente. Então, isso é um processo de sucessão ecológica. Aqui, então, tem algumas definições do que é sucessão ecológica. Então, a substituição lenta e gradual de espécies, substituição sequencial de espécies em uma comunidade, lembrando o que é comunidade, né? São as diferentes populações de seres vivos que habitam uma determinada área ao mesmo tempo, né? Ou eu posso dizer que simplesmente a sucessão, ela compreende as etapas da colonização, desde as espécies pioneiras até clímax. Para a gente começar a entender o que são espécies pioneiras. Pioneiras são as primeiras que chegam. Então, eu tenho antes um terreno onde não tem habitação de seres vivos, e aí começa a chegar essas espécies pioneiras. Quem chegou aqui primeiro não pode ter muita requisição, não pode ter muita especificação. É um ser que normalmente sobrevive em qualquer área, sem muitos recursos mesmo. Esse ser, então, ele é pequeno, ele é simples. E conforme o tempo vai passando e o terreno vai sendo preparado, aqui a gente consegue ver isso direitinho, ó. Então tem aqui a rocha nua. Essa rocha, então, ao longo do tempo vai sendo quebrada, vai sendo fragmentada, então eu tenho a formação de um solo. Vejam que essa rocha vai diminuindo a espessura dela e eu vou tendo um solo mais preparado para receber seres vivos, até que eu consigo aqui no clímax, plantas grandes com raízes muito profundas, já tem um solo que resiste a essas raízes com grande profundidade. Se eu quisesse plantar uma árvore aqui de clímax, aqui, eu não teria como essa planta colocar as raízes dela porque eu tenho uma rocha. Mas líquens e musgos, que são pioneiros, eles conseguem começar a degradar, a quebrar, fragmentar esse solo e eles não têm necessidade de áreas profundas, inclusive porque eles não têm raízes propriamente ditas, né? Estrutura de raiz. A minha sucessão, ela pode ser dividida em dois tipos de sucessão. A sucessão primária é aquela
que ocorre num terreno totalmente desabitado. Então, se eu tenho uma erupção vulcânica, se eu tenho uma rocha exposta, um local onde eu não tenho nenhum ser vivo e de repente eu começo a colonização, então é a minha sucessão primária. Ela parte do nada, de quando não tem uma habitação nenhuma, é uma primeira colonização numa área. Agora, quando a minha sucessão se dá num terreno que já foi colonizado antigamente, eu tenho uma sucessão secundária. Então, vamos pensar aqui alguns exemplos. Esse slide aqui é muito parecido com o anterior. Eu tenho aqui a minha rocha. Essa minha camada de rocha que ao longo do tempo ela vai sendo fragmentada, vai sendo degradada, e aí eu vou tendo a formação de um solo que vai conseguir suportar uma comunidade clímax, plantas mais estruturadas com raízes mais profundas, certo? Bom, se eu partir da rocha nua, aonde eu não tinha nenhuma colonização, então eu estou tendo uma sucessão primária, que é aquela que ocorre a partir de um terreno que não tem nada, um ambiente que não tinha nenhuma colonização prévia. Os solos então são recém-formados e ali antes eu não tinha vegetação nenhuma, até que eu vou chegar ao clímax, aonde eu tenho essa minha vegetação total. Professor, e os animais? Vai ocorrendo mais ou menos na mesma sequência. Então, se aqui eu tenho só líquens e musgos, eu não posso ter um animal que tem muitas necessidades, que precisa de muitas condições para sobreviver. Eu não posso ter vivendo aqui nos musgos e nos líquens um elefante, uma girafa, um lobo-guará, um animal grande. Eu vou ter aqui insetos, provavelmente micro-organismos, vermes, seres pequenos, pouco estruturados. Conforme eu vou tendo um acréscimo de complexidade e biomassa na minha vegetação, também ela vai suportando um aumento de complexidade e de estruturação dos animais. Então, num ecossistema clímax, por exemplo, eu já posso ter animais com maiores necessidades, mamíferos, aves, seres vertebrados que têm maiores necessidades. Aqui, então, uma erupção vulcânica, então aqui eu tinha o mar. E aí, com a erupção vulcânica, a lava derramada aqui começou a solidificar. Vejam, a priori, eu não tinha nada aqui, a não ser a rocha que veio a partir daquela erupção vulcânica. Ao longo do tempo, eu já começo a ver que aqui tem uma parte verdinha. Essa parte verdinha é o quê? Um início de colonização. Então, começa a ter, então, seres vivos que começam a se agregar aqui. Professor, e os animais? Animais podem vir de diversas formas. Uns podem vir carregados pelos outros. Quem vem voando, pode vir voando facilmente. Aves, insetos que têm asas podem vir voando. Às vezes em cima de troncos, principalmente aqui a gente não consegue ver em volta, mas se eu tiver um continente próximo ou ilhas próximas, eu posso ter animais migrando de um local para o outro, se for fácil a natação, ou em cima de coco, em cima de troncos. E aqui carregado por outros animais também, eles podem vir para cá. Então, vejam aqui, a partir da erupção vulcânica, vejam que aqui a minha rocha está exposta, eu tenho aqui alguns seres crescendo. Que ser é esse aqui? É um ser pioneiro, tá? É um início de sucessão. Eu não vou ter nessa rocha aqui uma sequoia ou uma mangueira, uma planta que tem raízes profundas que precisa já de um local propício para que ela se fixe. Aqui eu tenho os líquens, então líquens, vocês devem lembrar que são associações de algas e fungos. Então, a alga é clorofilada, ela consegue fazer a fotossíntese e produzir a glicose. E o fungo, ele retira a água do ar atmosférico e passa a água para a alga. Vejam, eles não têm grandes necessidades. E os líquens, ele consegue desagregar aqui essa rocha, começa a formar um pequeno solo que vai permitir que vegetais maiores consigam se fixar aqui, tá? Aqui, ó, vocês podem ver aqui os líquens e em cima crescendo já um vegetal um pouco mais estruturado, até já com folhinhas, estruturas maiores aqui, que consegue se fixar já no solo um pouco desagregado pela presença inicial de líquens. Então, isso aqui é uma sucessão primária, ela está ocorrendo num terreno que não tinha ainda uma colonização anterior. A minha sucessão secundária, ela vai ocorrer em áreas aonde eu tinha uma comunidade sobrevivendo e ocorreu algum evento e este evento retirou a comunidade, mas eu tenho seres que voltam a tomar conta daquela área. Vamos pensar um caso bem
comum da gente ver, estradas que às vezes são construídas cortando a vegetação e a estrada é deixada de terra. Se não tiver carro passando, se não tiver ninguém andando lá e aquela estrada for deixada, ao longo do tempo, se você perguntar para as populações humanas locais, eles falam, a floresta tomou conta. O que significa a floresta tomou conta? Ao longo do tempo foram crescendo gramíneas, ervas, herbáceas, arbustos e árvores. E aí a gente tem a vegetação tomando conta daquela região. Veja, se aqui eu já tinha uma área e essa área foi desmatada e depois começou uma recolonização, então eu tenho uma sucessão secundária. Por exemplo, uma área que ocorreu enchente, uma área onde o homem desmatou, onde o homem queimou e aí voltou a se formar uma vegetação. Isso é uma sucessão secundária. Às vezes pode ocorrer também, por exemplo, queda de árvores, né? Árvores tombam, uma árvore que tomba, ela não cai sozinha, ela leva o que tem em volta, cria uma clareira. Aquela clareira é reconstituída também com uma sucessão secundária. Essa sucessão secundária, ela tem uma facilitação que é o seguinte: as plantas que estavam aqui deixavam cair sementes, grãos de pólen. Às vezes enterrada aqui já tinha restos de animais, restos de vegetais. Então eu já tenho um terreno preparado a priori. Se eu tinha sementes aqui, essas sementes podem voltar a germinar, dependendo do dano que foi feito na superfície. Então, se eu já tenho uma semente voltando a germinar aqui, eu tenho uma facilitação nessa sucessão que não acontece numa sucessão primária. Aqui uma sucessão secundária, queimadas, né? Muito comum ocorrer sucessão secundária com queimadas. Então eu tenho aqui o fogo na minha comunidade inicial, queimou tudo. Inicialmente eu não tenho nenhum ser vivo aqui, porém, inicialmente eu tinha uma comunidade. Essa comunidade deixou neste solo já um solo com matéria orgânica. Às vezes tem sementes que sobrevivem à passagem do fogo, às vezes brotos que estão aqui enterrados e que não foram queimados, dependendo da temperatura que o solo chegou, podem rebrotar. E aí eu vou começar a ter uma substituição lenta e gradual de espécies. Aqui as minhas espécies pioneiras, onde eu tenho gramíneas, depois aqui é onde eu já começo a ter herbáceas, arbustos, e lá numa comunidade clímax, aonde eu tenho plantas extremamente bem estruturadas. Vejam que aqui eu tenho uma sucessão, uma substituição lenta e gradual de espécies, então eu tenho um processo de sucessão, porém não começou do nada, não começou num terreno que nunca tinha sido colonizado. Então eu tenho uma sucessão secundária aqui. Que espécies ocorrem no início da sucessão, no meio da sucessão e no final da sucessão? A priori, as espécies pioneiras são as espécies que ocorrem no início de sucessão. Independente de se é uma sucessão primária ou secundária, essas espécies elas têm algumas características que são muito marcantes. Então, crescimento rápido, são espécies que rapidamente crescem e se desenvolvem. Vida curta, elas têm um ciclo de vida curto, então rapidamente produzem os descendentes, deixam os descendentes de forma rápida. No caso das plantas, germinam ao sol. Vejam, se esse terreno foi desmatado, eu tenho o sol batendo direto nesse solo. Se essas plantas forem plantas de sombra ou plantas que dependem muito de sombra, como que elas vão germinar com o sol batendo direto ali? Então, isso aqui são as minhas espécies pioneiras. Precisam do sol, germinam no sol com grande facilidade, ciclo de vida curto e um crescimento rápido. As espécies secundárias, então, é aquelas que já estão na transição do início da sucessão para o final da sucessão, elas têm um crescimento mediano, então nem crescem tão rápida quanto as do início, nem tão lenta quanto as do final. O ciclo de vida é mediano também, o ciclo de vida elas põem as sementes ou os descendentes rápido, mas não é tão rápido quanto das espécies pioneiras, que têm a estratégia de ocupar aquela área de uma forma mais rápida. Germinam tanto no sol quanto na sombra. Então aqui eu já vou ter plantas um pouco maiores, plantas menores, plantas que estão acostumadas a pegar o sol direto, plantas que vivem nas sombras de outras, porque aqui eu já vou começar a ter espécies um pouco maiores. No fim da minha sucessão, no meu período de clímax, então, eu vou ter espécies com um crescimento mais lento, a vida mais longa, então plantas que vivem muitos e muitos anos, e essas plantas, então, elas vão ter um ciclo de vida mais longo também, elas vão demorar a botar sementes, essas sementes demoram a crescer, eu vou ter um tempo de vida mais demorado.
E muitas delas germinam à sombra. Eu vou ter as espécies de sol, que são aquelas que se destacam na vegetação, ficam mais para cima, mas muitas são de sombra. Por quê? Porque a hora que o sol bate nesse dossel, nessa copa mais alta aqui, para atingir aqui no fundo fica difícil, o sol é filtrado pelas folhas. Então as plantas que estão mais aqui embaixo, elas não podem depender muito do sol, senão elas não vão se desenvolver. Estratégias comportamentais. Existem seres vivos que são estrategistas R e existem seres vivos que são estrategistas K. Qual é a diferença do ser estrategista R e do estrategista K? O estrategista R é aquele que investe em reprodução. Então, estes seres, eles vão se preocupar, vão gastar energia em deixar um grande número de filhotes, produzir grande quantidade de gametas, grande quantidade de filhotes. Então, eles vão se preocupar o quê? Em ocupar aquela área. São seres normalmente do início de sucessão, organismos pioneiros. Vejam, o investimento deles é na reprodução ao invés do crescimento. Em vez de gastarem energia em produzir estruturas mais complexas, maiores e se desenvolverem, ficarem de grande tamanho, a energia deles é investida na produção de filhotes. Como eles são seres de início de sucessão, o nicho ecológico está vazio. Como assim, professor? Ora, se eu tenho uma rocha nua, eu não tenho nenhum ser vivo ali, não tem competição com ninguém, não tem nicho nenhum ocupado. Eles chegam naquela área e conseguem ocupar aquela área tranquilamente e não tem ninguém para competir, não tem ninguém para competir por alimento, por espaço, por local. Eles produzem seu próprio alimento ou se alimentam de muito pouco e aí eles podem ocupar aquela área. Vejam, insetos. Eu não tenho insetos de 2 metros, 5 metros de altura. Eles são sempre pequenininhos. Em compensação, a gente sabe que um inseto põe um número grande de ovos a cada ciclo reprodutivo. E tem vários ciclos reprodutivos ao longo da vida dele. Então, um insetinho só consegue deixar um número enorme de filhotes. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, por exemplo, quando a gente tenta acabar com mosquito ou com barata de dentro de casa. A gente vê que é um problema. Você mata e aparece mais, você mata e aparece mais. Por quê? Porque são seres que se reproduzem muito rapidamente. Muitos filhotes a cada ciclo, muitos ciclos no período de vida. O mato, as herbáceas, os vegetais de pequeno porte, vejam, eles não produzem estruturas muito complexas, caules lenhosos, raízes profundas, mas produzem um grande número de sementes. Rapidamente ocupam aquela área. Então, vejam, se eu pensar o desenvolvimento da população ao longo do tempo, as espécies que são estrategistas R produzem rapidamente um grande número de filhotes. Então, dá um boom da espécie, desenvolve muito. Só que, se eu começo a ter um grande número de indivíduos de uma mesma espécie, eu começo a ter competição intraespecífica. O solo vai sendo preparado e ao longo do tempo começam a chegar outras espécies, competição interespecífica. Então, o que começa a acontecer? Um declínio da população. Aqui é a limitação do meu recurso, né? A capacidade de suporte do meio. E esses indivíduos, eles passam essa capacidade de suporte. Como eles passam a capacidade de suporte, então eu começo a ter um declínio dessa minha população. Esses são os estrategistas R. Eles estão no início de sucessão porque eles ocupam rapidamente uma área devido à estratégia reprodutiva. Quando a gente pensa num ser estrategista K, K é aquele que investe em crescimento corporal. Vejam, são seres muito maiores, mais estruturados, que levam mais tempo para se reproduzir e normalmente têm um número menor de filhotes. Então, eles investem mais em sobrevivência, mais em longevidade do que em colonizar aquela área. São seres mais de fim de sucessão. Então, vejam, a população ao longo do tempo, eu vou ter um crescimento dessa minha população e normalmente ela chega na capacidade de suporte do meio e ela fica num platô. Esses são os estrategistas K, que chegam até a capacidade de suporte do meio, perfeito? Vejam, eles ficam no final de sucessão, eles têm mais necessidades, eles se desenvolvem mais, eles investem energia na estrutura corporal e menos na criação de filhotes. Estrategistas R, de forma geral, não têm cuidado parental. Colocam os ovos e vão tomar conta da vida. Como são muitos ovos, muitas sementes, muitos filhotes, existe uma chance grande de que haja sobrevivência. O estrategista K, como ele tem um número menor de filhotes, normalmente ocorre cuidado parental.
Então aqui, ó, mamíferos que tomam conta dos seus filhotes, alimentam os filhotes, aves que fazem ninho, chocam os ovos, eles têm um cuidado parental, já que eles têm um número menor de filhotes, há necessidade de garantir que esses filhotes cheguem até a vida adulta. As minhas fases de sucessão. Então, a sucessão, ela tem algumas fases classicamente divididas. Agora, é lógico que é uma substituição lenta e gradual. Então, é um movimento contínuo. Ao longo do tempo, eu vou tendo uma substituição de espécies. A minha ecese é o início da sucessão. Vejam, aqui ó, eu tenho meu terreno ainda descoberto. Seres muito pequenos, normalmente líquens, musgos, gramíneas. No caso de animais, insetos, posso ter alguns vermes aqui. São seres que não têm grandes necessidades. São seres simples, normalmente estrategistas R, de reprodução, que ocupam aqui essa minha ecese. A série é o meio da sucessão. Então eu vou tendo uma substituição aqui, ó, eu já tenho o meu solo mais tomado, esses galhos mostram que eu tenho uma vegetação maior aqui. Aquela minha vegetação de líquens, de musgos, foi substituída por uma vegetação mais herbácea, às vezes até arbustivas. No caso dos animais, eu já começo a ter outros seres, além de insetos, que têm necessidades maiores. E por fim, a minha comunidade clímax, vejam aqui os troncos lenhosos, galhos, ramos. Então eu chego a uma comunidade que tem uma estabilidade. No caso dessa estabilidade, normalmente há um número maior de espécies, uma complexidade maior. Esse meu ambiente já suporta uma diferença, uma quantidade maior de animais que têm mais necessidades do que aqueles que viviam aqui no meu início de sucessão, certo? Numa comunidade clímax, é bom lembrar que tudo que lá é produzido, lá mesmo é consumido. Então, geralmente, uma comunidade clímax se automantém. Eu tenho as árvores, deixando cair folhas, ramos, galhos. Essas folhas, ramos, galhos são decompostos pelos seres decompositores e são absorvidos pelas raízes. Então, geralmente, esses solos aqui são solos pobres. E a floresta se automantém. A quantidade de oxigênio produzido lá mesmo é consumido e a taxa de gás carbônico liberada é utilizada na fotossíntese. Então, aqui um ecossistema clímax, ele se automantém, ele precisa estar se retroalimentando. Início de sucessão, então, a ecese, eu tenho a chegada dos seres pioneiros, que são os colonizadores. Depois, no meio da sucessão, eu tenho a série, onde eu tenho surgimento de novas espécies, extinções. Vocês estão lembrando que é uma substituição lenta e gradual de espécies. Essa substituição ela vai ocorrendo alterações na abundância das populações, nas espécies das populações, então alteração em riqueza e abundância de espécies. E o clímax é onde a minha comunidade chega a uma estabilidade. Estabilidade na composição, então riqueza e abundância de espécies, e aonde há uma automanutenção, aquilo que eu falei, um ecossistema clímax, tudo que lá é produzido, lá mesmo é consumido. No decorrer da sucessão, então, da ecese, que é o início, até o clímax, o que eu tenho? Por que aqui eu considero que eu tenho o aumento da biodiversidade? Presta atenção. Se aqui eu não tinha nenhum ser vivo, eu tenho o início, qualquer ser vivo que chega é considerado espécie nova. Se é considerado espécie nova, eu tenho um aumento da biodiversidade. Aqui no clímax, se eu já tenho uma variedade de espécie, a chance de chegar uma espécie nova é muito pequena, porque basicamente tudo que chega eu já tenho um exemplar aqui. Vamos comparar com um álbum de figurinhas. No início, na ecese, qualquer pacotinho de figurinha que eu compre, tenho figurinhas novas que eu vou colando no meu álbum. Então eu fico muito feliz que cada pacotinho de figurinha que eu abro são figurinhas novas e eu vou colando ali. Quando eu tô com o meu álbum quase completo, estão lá faltando 3, 4 figurinhas para eu completar o álbum, não adianta muito eu ficar comprando pacotinhos de figurinhas, porque a impressão que eu tenho é que cada vez eu só pego figurinha repetida. Então aqui, na ecese, eu considero que o aumento da biodiversidade é fundamental, é observável, é grande. E no clímax, o aumento da biodiversidade é pequeno, porque a chance de chegar a algo novo é muito difícil, já que eu já tenho uma coleção quase completa.
O aumento da biomassa, ele vem da ecese para a série. Então, bio, vida, massa, quantidade de matéria. Meus seres pioneiros são seres de pequeno porte, estrategistas R, que investem mais em reprodução. Aqui no clímax eu tenho estrategistas K, que investem mais em crescimento. Então, eu tenho um aumento da minha biomassa. Perfeito? Teias alimentares. Se aqui eu tenho poucos seres e muitos seres de uma mesma espécie, as minhas teias alimentares aqui são simples, às vezes são cadeias alimentares. Um líquen servindo de alimento para um inseto às vezes para uma ave que passou por ali, enfim. Aqui eu vou ter teias complexas, eu vou ter uma série de vegetais que podem servir de alimento para uma série de insetos, uma série de consumidores primários que servem de alimento para uma série de consumidores secundários, então eu tenho um aumento de complexidade estrutural nas minhas teias alimentares. Bom, será que só com vegetais acontece essa substituição lenta e gradual de espécie? Não, eu tenho espécies animais que também são substituídas. Se a gente observar aqui, ó, esse tipo de passarinho aqui, ele ocorre apenas nos estágios iniciais de sucessão. Provavelmente a alimentação dele está ligada a esses vegetais que aparecem aqui, tá? Conforme eu vou passando da ecese para a série clímax, eu vou tendo um aumento da complexidade de vegetais e eu vou tendo também um aumento na diversidade, na complexidade de animais. Vejam, a partir deste ponto para cá, eu passo a ter, então, veados, esquilos, raposas, tá? Já quando eu tenho vegetais mais complexos também.